Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo aqui com o escritor Pedro Neto, professor de geografia, grande conhecedor da literatura, da arte e da cultura maranhense. Obrigado. E nós estamos aqui aproveitando esse momento para aprender com ele. Pedro, me conte um pouco sobre algo que você acha que seria importante dizer para os nossos colegas que nos escutam, principalmente os jovens, uma mensagem de incentivo na questão da literatura, da arte, da cultura, da manutenção desse nosso trabalho, porque nós somos passageiros, a vida, como eu já disse, é efêmera, né? Então, amanhã ou daqui a pouco nós podemos não estar aqui, mas a gente quer que isso continue, né? Qual seria a sua mensagem para essa turma que nos escuta? Olha, no começo da entrevista, nós falávamos sobre o brasileiro que lê pouco. O brasileiro lê, em média, 2 livros por ano e o argentino está lendo 12. Eu estou citando aí Los Hermanos porque são nossos vizinhos. Então, a minha sugestão para a juventude brasileira, principalmente da juventude do meu estado, que é o estado mais pobre do Brasil. Sanches, o Maranhão é considerado pelo IBGE o estado mais pobre do Brasil e o estado que apresenta o pior índice de desenvolvimento humano do país. Então, a minha sugestão é essa: leiam um livro por mês, leiam qualquer coisa, mas leiam um livro por mês, se possível ler 2 livros. Não tem livro? Pega o livro da tua escola de geografia, de história e leia pelo menos isso. Porque quanto mais se lê, mais longe se vê, melhor você escreve. Então a minha sugestão é essa. Eu descobri que a literatura, e já descobri já há um bom tempo, que a literatura é algo transcendental. Não é algo físico, algo simples ou comum, é transcendental. Um exemplo, um dia uma amiga estava conversando comigo lá na escola do município, eu gostava de ficar no intervalo na biblioteca, né? Sempre gostei muito de biblioteca. E essa amiga é da minha cidade, de Arari, inclusive. E ela conversando comigo, e na época tinha agenda, ela pegou uma agenda, começou a folhear minha agenda, tinha mais 2 ou 3 professores conosco, começou a folhear minha agenda e encontrou um poema que eu havia escrito ali há algum tempo. Né? Esse poema até foi uma coletânea aí, que circula o Brasil, há alguns anos foi colocado lá. E aí ela começou a... Será que tá normal aí? Não tô vendo. Sua bateria está ficando fraca. Alguns recursos podem ser limitados. Mas vamos continuar. Mas será que está tendo... Porque não está aparecendo o tempo. Está aqui embaixo, está normal. Tá, vamos cuidar para a gente poder... É verdade. Nós temos um tempinho. Até o equipamento está dizendo para Pedro Neto parar de falar que está falando demais. Tá vendo como é que é? Mas eu termino logo. Então, Sanches, ela começou a ler o poema e quando terminou de ler o poema, ela perguntou: de quem é esse texto? Eu falei que era meu. Eu coloquei o título Causo de Amor. É meu. Está até assinado aí. Ela disse: não, esse poema não é teu. Mas como assim, né, meu? Esse poema alguém ditou para você e você não compreendeu o que alguém estava ditando. E eu não acredito muito nessa questão, apesar de ter produzido agora um romance sobre nessa linha de pensamento. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu já escrevi talvez 200 poemas na minha vida, se juntar tudo deve dar mais ou menos isso, e não decorei nenhum dos poemas, apenas esse. Esse eu sei completamente. É um mistério, por isso que eu digo que a literatura é transcendental. Causo de Amor, diz assim: Berê ama Bento, ela escreveu no pensamento. Preparou sua comida favorita, aparou os cabelos, botou uma fita. Mas Bento era metido a poeta enamorado. Jogava charme e conversa para todo lado. Adorava paquerar a mulher alheia, pobre, rica, bela ou feia. Um dia, sem querer, a descoberta. Um bilhete achado nos bolsos do poeta. Maria, eu te amo, te dou meu coração. Berê é sua amiga, não passa disso não. Depois de uns bofetes, Bento tenta se explicar. Berê, minha flor, que eu fiz para apanhar. A Maria do bilhete é a mãe do Senhor Jesus. Eu ia pôr na igreja, aos pés da Santa Cruz. Fiz isso para abençoar nosso amor. E Berê acreditou. Olha, é até assim, né?
Agora, eu não sei nenhum, absolutamente nenhum. Eu tenho alguns livros aí de poemas também, mas não sei nenhum decorado. Mas é E incrível eu nem isso. quero aprender. Sabe, é uma coisa que é interessante, Pedro. Eu estava falando, eu escrevo tanto, cara, que eu não sei o que eu escrevi ontem, nem o título, cara. Assim, tem um lado sabe, positivo, tem um lado né? positivo, mas tem um lado negativo, que você não grava nada, né? Mas eu prefiro continuar escrevendo e não gravar nada. Alguém um dia vai gravar isso. Exatamente. Sim, Pedro, nós vamos encerrar aqui nosso bate-papo, né? Vamos lá. As considerações finais agora. O que você gostaria de deixar como legado para a literatura e para a educação agora? Uma coisa bem objetiva para a gente poder encerrar, porque o nosso tempo ali, realmente, a bateria está dizendo que só volta 5 minutos agora. É verdade. Por isso mesmo que eu parei na hora. Sanches, primeiro, antes de responder essa pergunta, te agradecer pelo convite. Te agradecer principalmente pela forma respeitosa e essa honradez que você teve de preparar as perguntas. Isso é muito importante. Nenhuma pergunta foi vã, nenhuma pergunta foi mal formulada. Foram perguntas muito bem formuladas. E essa última, então, uma das melhores perguntas que você fez. Porque você consegue ligar as duas pontas, o professor e o escritor. Que legado eu quero deixar como professor e como escritor? Como professor, eu tenho feito um trabalho de libertar os meus alunos, fazer com que eles entendam que eles vivem num mundo em que eles podem ser protagonistas. Eu não sou um professor apenas que coloca de maneira verbal os conteúdos. Eu procuro fazer a prática também. Eu já levei meus alunos para aula de campo em Brasília, dei aula dentro do Congresso Nacional, já levei para Palmas, na capital do Tocantins eu dei aula, já levei para Conceição do Araguaia, dei uma aula às margens do rio Araguaia, dentro da floresta amazônica, já dei aula no Piauí, aula no Ceará, no interior do Maranhão, inclusive Carolina, fizemos o livro Carolina, o Caminho das Águas, fruto dessa viagem com os alunos, fizemos uma aula nos Lençóis Maranhenses, na região do Tutóia, né, nas trilhas de Tutóia, lá no São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, fizemos um livro também, Subindo a Serra, o nome do livro. Então é importante lembrar que a missão de ser professor é uma missão de mudar as pessoas, mudar a vida das pessoas. E como escritor, eu quero deixar minha contribuição mais simples possível. Eu acho que a literatura simples é a melhor literatura que existe, né? Patativa do Assaré, Catulo da Paixão Cearense e tantos outros. Ok. Um momento aí, um momento. Não, desculpa, Pedro Neto, eu vou fazer aqui a pergunta final, né? Mas eu quero antes dizer a vocês, turma, que eu estava conversando aqui com o Pedro Neto, que a Rádio Falações Web foi uma decisão que eu tomei no dia 13 de fevereiro de 2025, no dia anterior, no dia 12, na verdade, porque quando eu comecei a escrever, em 2000, escrever assim, com intensidade, diariamente, foi a partir de setembro de 2025. Vai completar 10 anos agora, e esse dia eu quero fazer uma comemoração. 2015, no caso. Desculpa, 2015. Setembro de 2015. Então, em setembro de 2025, vai ser 10 anos que eu escrevo diariamente. E escrevo mais de um texto, escrevo mais de um poema, escrevo mais de uma trova. E aí vou, tal. Alguns eu publico diariamente, outros eu guardo, outros tal. Mas aí uma coisa, eu nunca tinha tido a ideia de criar uma rádio. Mas eu vi que o nome Fala Sanches já tem tudo a ver com a comunicação verbal, verdade. Mais do que com a escrita, né? E aí então, no dia 12 de abril, né, eu tive uma decisão. Eu digo, amanhã é o dia do rádio, que é o dia 13, né, de fevereiro, se eu não estou equivocado, se eu estiver errando aqui essa data, como eu não gravo muito data, mas era um dia antes do dia do rádio. Aí eu liguei para o Fábio Hunter e disse, Fábio, eu quero o rádio pronto para amanhã, meu irmão. Aí se vê aí tal, que a gente vai inaugurar amanhã. E ele preparou tudo tal, me emprestou os equipamentos, né? Agora eu já comecei a comprar os meus, né? Sim. E aí iniciei exatamente nesse dia. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que isso também requer investimento, né? E eu gostaria que o público que me ouve me ajudasse também no sentido de incentivar, né? Tipo assim, com algum recurso, pode ser R$1, pode ser R$2, pode ser 3, pode ser 4, entendeu? E então, nesse momento meu, eu coloco o meu Pix à disposição, que é o 981359372, repetindo, 98, que é o
código 981359372. Se alguém sentir o desejo de colaborar com o nosso trabalho, eu coloco aqui à disposição. Esse aqui é o meu cartão. O Pedro Neto vai repetir esse número também, só para a gente fixar, né? O meu nome é José Carlos Castro Sanches, é o que vai aparecer lá. O número 98981359372. Isso. Então, eu agradeço a todos, independentemente de participarem ou não desse momento. É uma coisa que eu faço, inclusive eu tomei essa decisão a partir de um amigo meu, que eu vou repetir o nome dele aqui, que eu falei há pouco, que é o Coronel Lopes, que disse: Sanches, começa a fazer isso. Eu já tenho, inclusive, o código de barra, tudo prontinho ali para começar a divulgar já no YouTube, né, a partir das próximas. Né? Pedro, então, realmente a pergunta final, que você vai encerrar, né? Qual o seu conselho final para os ouvintes que nos acompanharam nessa conversa? Conselho que continue ouvindo a Rádio Sanches, porque é uma rádio que fala de literatura, que fala de tudo que diz respeito à vida. Eu já ouvi algumas entrevistas maravilhosas, como o Rui Paiano. Eu estava no trânsito, coloquei no carro o rádio, né? E eu vi, muito, muito boa mesmo essa entrevista. Então, continue assistindo, ouvindo a Rádio Sanches, continuem lendo. Se você lê pouco, tenta ler um pouco mais. Melhore sua relação com a leitura, porque a leitura vai te engrandecer. E meu último desejo é que todos que estejam nos vendo e nos ouvindo sejam muito felizes. Nós queremos agradecer a todos aí pela audiência, né? Quero dizer que você lembrou o negócio, o Sebastião Duarte, né? Sim. Que é o Sebastião Moreira Duarte. Ele é um amigo meu, né? Escritor da Academia Maranhense de Letras, né? E eu sempre vou na casa dele, ele sempre troca informações. Aí, recentemente a gente foi para o almoço ali, entramos meio-dia ali naquele restaurante Cheiro Verde, saímos de lá quando botaram a gente para fora, conversando, tentando. E ele me disse um negócio interessante, cara, que você acabou de afirmar, né? Eu digo: Sanches, você entrevistou o Robson Júnior, né? Ele falou, né? E eu estava escutando aquela entrevista dele. Só que eu não conhecia o Robson Júnior. A partir daquele dia, eu fiquei impressionado com ele. Eu quero conhecer. E aí ele me disse mais. Eu tive tanto tempo junto com ele na academia e não tinha essa oportunidade de saber um pouco sobre ele. E agora eu tive. Da mesma forma, nós temos a oportunidade agora de conhecer um pouco mais sobre o Pedro Neto. Espero que essa oportunidade seja realmente motivo eu diria assim, de inspiração para muitas pessoas. E que a sua palavra ela possa entronizar corações, possa transformar mentes. Muito obrigado pela sua atuação. Deus os abençoe.